Hoje vamos cobrir 6 desenvolvimentos importantes que estão sacudindo o cenário geopolítico mundial. A Ucrânia está fechando novos acordos de armamentos com nações do Golfo e se oferece para ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Trump ameaça bombardear usinas de dessalinização iranianas caso não haja acordo. Milhares de paraquedistas do exército do EUA estão sendo deslocados para o Oriente Médio enquanto a operação contra o Irã se intensifica. A Rússia recrutou até 15 mil cidadãos cubanos para lutar na Ucrânia, segundo a inteligência ucraniana. A Espanha negou formalmente aos Estados Unidos o uso de seu espaço aéreo para operações relacionadas à guerra contra o Irã, e Trump declarou abertamente que Cuba será seu próximo alvo. Essas são as notícias. Vamos ao que interessa. A guerra contra o Irã não é mais uma crise regional. Ela está redesenhando alianças, rotas comerciais e logística militar em escala global, e os acontecimentos desta semana deixam isso mais claro do que nunca. Comecemos pela Ucrânia, porque o movimento que o presidente Volodymyr Zelensky acaba de fazer é um que pareceria quase impensável há apenas um ano. A Ucrânia, um país lutando pela sua sobrevivência na frente leste, está agora se posicionando como exportadora de armas e parceira de segurança marítima para as nações mais ricas do Golfo Árabe. No dia 30 de março, Zelensky anunciou que novos acordos firmados com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar vão levar a Ucrânia a fornecer armas e tecnologia de defesa a esses governos, incluindo sistemas capazes de ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Pense no que isso significa. O Estreito de Hormuz é o ponto de passagem mais estratégico para os mercados globais de energia. Em tempos normais, aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no planeta passa por esse estreito corredor de água entre o Irã e Omã. Quando o Irã fechou o estreito em resposta aos ataques militares conjuntos dos EUA e Israel, os preços globais do petróleo dispararam imediatamente. O choque econômico foi sentido de Tóquio a Londres, passando por São Paulo. E agora a Ucrânia está oferecendo aos países do Golfo sua tecnologia de drones e sua experiência em manter corredores marítimos abertos, aproveitando diretamente o que aprendeu operando no Mar Negro sob pressão naval russa. Isso não é uma nota diplomática de menor importância. Zelensky disse explicitamente que a Ucrânia nunca havia celebrado acordos desse tipo com essa região antes. Os acordos devem durar pelo menos 10 anos com cada país e incluem a exportação de drones navais ucranianos, sistemas de guerra eletrônica e software. Em troca, as nações do Golfo fornecerão apoio energético, incluindo diesel e outros suprimentos críticos de que a Ucrânia precisa urgentemente agora. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, ainda está na região dando continuidade às negociações, com Bahrein e Omã também demonstrando interesse. A Ucrânia está transformando sua expertise de guerra em alavancagem geopolítica, e está funcionando. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo do lado americano, porque a campanha de pressão contra o Irã entrou numa fase nova e muito mais perigosa. O presidente Donald Trump, em publicação nas redes sociais, renovou sua ameaça de destruir uma longa lista de infraestrutura civil iraniana caso um acordo não seja alcançado rapidamente. Ele citou especificamente as usinas de geração de energia elétrica do Irã, os poços de petróleo, a ilha de Karg, que responde por aproximadamente 90% das exportações de petróleo iranianas, de forma ainda mais alarmante, todas as usinas de dessalinização do país. Usinas de dessalinização não são alvos militares, são os sistemas que convertem água do mar em água potável para dezenas de milhões de civis iranianos ameaçar destruí-las. Não é uma tática militar. Especialistas jurídicos têm sido diretos sobre isso. Yusra Sued, professor assistente de Direito Internacional na Universidade de Manchester, afirmou que a ameaça de Trump reforça um clima de impunidade em torno da punição coletiva em tempos de guerra. Raed Jahar, diretor de advocacy da Organização de Direitos Humanos DAWN, classificou a ameaça como punição coletiva clássica e crime de guerra. A Quarta Convenção de Genebra proíbe explicitamente sanções coletivas e todas as medidas de intimidação contra populações civis. A Casa Branca, quando pressionada sobre o assunto, disse que a administração sempre agiria dentro dos limites da lei, mas a distância entre
essa declaração e o que Trump está ameaçando publicamente é enorme e a comunidade internacional está de olho. Trump também prorrogou seu prazo diversas vezes. Ele deu ao Irã 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz no dia 21 de março, depois estendeu o prazo por 5 dias e novamente até 6 de abril. Autoridades iranianas reconheceram ter recebido uma proposta de cessar-fogo de 15 pontos de Washington por meio de intermediários, mas vários altos funcionários iranianos negaram a existência de negociações diretas com os Estados-Unidos. A situação permanece na corda bamba. Enquanto isso, a mobilização militar na região avança num ritmo que não deixa qualquer dúvida sobre as intenções americanas. Milhares de soldados da 82ª Divisão Aerotransportada, uma das unidades de implantação rápida mais elite do exército dos Etrazum, sediada em Fort Bragg, na Carolina do Norte, começaram a chegar ao Oriente Médio. Eles se juntam a aproximadamente 2.500 fuzileiros navais que chegaram no fim de semana, além de pessoal adicional da Marinha, forças de operações especiais e ativos logísticos. Autoridades americanas falando em caráter reservado confirmaram o deslocamento, mas se recusaram a especificar destinos exatos. O que torna esse deslocamento significativo, além dos números brutos, é o que essas forças poderiam ser usadas para fazer. Discussões internas na gestão Trump, conforme reportado pela Reuters, incluíram a possibilidade de uma operação terrestre para tomar a ilha de Karg, a extração de urânio altamente enriquecido de instalações iranianas e a garantia de passagem segura de petroleiros pelo Estreito de Hormuz com forças terrestres posicionadas ao longo do litoral iraniano. Desde o início das operações em 28 de fevereiro, os Estados Unidos atacaram mais de 11 mil alvos no Irã. Mais de 300 soldados americanos ficaram feridos e 13 militares morreram no que o Pentágono denomina Operação Épica Furiosa. Qualquer expansão para forças terrestres dentro do território iraniano representaria uma escalada dramática com consequências imprevisíveis, e as pesquisas mostram que o apoio público nos Estados Unidos a essa campanha está longe de ser unânime. Se você quer acompanhar acontecimentos como esses à medida que se desenrolam, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui cobrimos as notícias que realmente importam, com a profundidade que elas merecem, sempre. Agora, um detalhe que a grande imprensa ocidental está deixando passar. A Rússia está ativamente recrutando cidadãos cubanos para lutar na Ucrânia, e a inteligência ucraniana acredita que o número pode chegar a 15 mil pessoas. Andriy Cherniak, representante da diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, deixou claro que Kiev não considera esses combatentes cubanos uma força militar separada no campo de batalha. Muitos foram recrutados por meio de engano ou em condições coercitivas. Mas o ponto mais importante, segundo a inteligência ucraniana, é que isso é primariamente uma operação de propaganda voltada para o público interno russo. Ao mostrar que cidadãos de outros países estão lutando ao lado das forças russas, o Kremlin tenta enquadrar a guerra não como agressão russa, mas como uma causa internacional mais ampla com apoio genuíno de partes do que chama de mundo civilizado. O custo humano para esses indivíduos cubanos, muitos dos quais aparentemente não compreenderam plenamente o que estavam assinando, é uma tragédia à parte. A Forbes havia reportado anteriormente que até 25 mil cubanos podem ter sido envolvidos, e o cálculo da Rússia é frio. As mortes de combatentes estrangeiros não geram reação política doméstica dentro da Rússia, e o Estado não deve indenização às famílias deles. De volta à Europa, a Espanha traçou uma linha firme. O governo espanhol confirmou nesta semana que negou formalmente aos Estados Unidos o uso do espaço aéreo espanhol para quaisquer operações relacionadas à guerra contra o Irã. Isso se aplica não apenas a aeronaves voando a partir do território espanhol, mas também a aviões americanos estacionados em países terceiros como o Reino Unido e a França, que precisem transitar pelo espaço aéreo controlado pela Espanha. Madrid também havia sido consultada sobre a possibilidade de receber bombardeiros estratégicos americanos, incluindo os modelos B-52 e Boom, em bases no sul do país, mas a proposta foi descartada assim que ficou claro que essas aeronaves seriam usadas em operações sem respaldo jurídico internacional. A ministra da Defesa, Margarita Robles, foi categórica. O uso de bases do espaço aéreo espanhóis para operações militares relacionadas ao Irã não está autorizado.
O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Álvares, afirmou que a Espanha não fará nada que possa agravar as tensões no Oriente Médio e alertou que está mais preocupado com a situação agora do que há um mês. Ele levantou explicitamente a possibilidade de uma onda migratória em massa do Irã em direção à Europa e advertiu que o conflito corre o risco de se transformar no que chamou de guerra perpétua. Trump havia ameaçado consequências comerciais pela recusa da Espanha em cooperar, mas o ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo, afirmou que as relações comerciais com os Estados Unidos permanecem exatamente as mesmas de antes do conflito, destacando que esses laços são regidos no âmbito da União Europeia e não são afetados por decisões militares individuais de países membros. E então, a Cuba, o presidente Trump, falando com repórteres a bordo do Air Force One no domingo, declarou que Cuba será o próximo alvo depois do Irã. Ele chamou Cuba de uma bagunça, disse que o país está em crise e previu que vai fracassar em pouco tempo. Afirmou também que os Estados Unidos estarão lá para ajudar, dirigindo esse comentário especificamente aos cubano-americanos. Quando questionado sobre informações de que um petroleiro russo teria recebido autorização para atracar em Cuba, Trump disse não ter nenhum problema com isso, argumentando que o povo cubano precisa sobreviver e que um carregamento de petróleo não vai mudar a trajetória de um governo que ele claramente vê como já em colapso. Suas palavras foram pragmáticas e desdenhosas, a postura de alguém que enxerga um desfecho já escrito e não uma decisão ainda a ser tomada. Se essa postura reflete um planejamento estratégico real ou uma mensagem política voltada ao eleitorado doméstico, continua sendo uma questão em aberto. O que une todas essas notícias é uma única realidade subjacente. A guerra contra o Irã se tornou o centro gravitacional da geopolítica global neste momento e todos os atores no cenário mundial estão sendo forçados a se posicionar em relação a ela. A Ucrânia está usando isso para construir novas alianças. A Rússia está aproveitando o momento para acelerar o recrutamento e expandir sua influência no Caribe. A Espanha está usando o conflito para reafirmar uma política externa ancorada no direito internacional. Os países do Golfo estão assinando acordos de defesa de 10 anos e os Estados Unidos estão deslocando dezenas de milhares de soldados adicionais, enquanto seu presidente ameaça publicamente destruir a infraestrutura hídrica de 90 milhões de pessoas. Isso não é um conflito periférico, é uma reconfiguração da arquitetura das relações internacionais acontecendo em tempo real. O que você acha que é o desfecho mais provável aqui? Um acordo com o Irã é possível antes do prazo de 6 de abril ou estamos caminhando para uma escalada ainda maior? Deixe sua perspectiva nos comentários. Essa conversa importa e a sua análise faz parte dela.